Luneta Sonora na área. E como vocês podem perceber, o podcast voltou a ficar azul. Azul bebê, azul claro, ou como você queira chamar. Depois de um mês em amarelo bege, em referência às festas juninas. E o que isso significa? Que vocês viram na prática o que são as paletas sazonais, a cor como referência do momento. E o que eu fiz? Desde março, eu adotei a nova identidade visual do site, onde eu saí do azul mais forte com caracteres brancos para um tom mais claro com caracteres pretos. E você está reparando, eu não disse que tom seria. É o tom de azul claro na sua institucionalidade, na sua rotina, no seu dia a dia, em seu momento. Mas o que eu fiz? Eu reorganizei as cores da paleta de 2019, quando eu criei todo o conceito da identidade visual atual. E eu inverti a sequência, porque eu estava adotando cinco tons de azul, cinco tons de amarelo, cinco tons de vermelho. Ou seja, eu estava utilizando as cores primárias. Estou utilizando as cores primárias. E eu inverti na sequência de que estava de claro para escuro, aliás, de escuro para claro, e inverti de claro para escuro. Ou seja, eu passei a utilizar o tom mais claro ao invés do tom mais escuro de cada cor, inclusive da própria cor azul. E isso vocês puderam ver em março, quando a nova identidade visual foi adotada, que eu passei a usar um tom de azul bebê, um tom de azul mais claro. E por que eu fiz isso? Teste de acessibilidade. Em um dos testes do PageSpeed do Google, e eu vou explicar isso claramente, o que isso significa, PageSpeed é quando você testa toda a questão dos Core Web Vitals do site e outras diretrizes que você precisa submeter o site para que ele tenha um bom posicionamento de pesquisa nos mecanismos de busca. E um dos elementos que precisava de atenção e não estava pontuando bem era o da acessibilidade. E isso diz respeito à taxa de contraste das cores. O próprio PageSpeed ele oferece um link de um site onde você pode testar a questão da taxa de contraste. E o azul com branco ele tinha sido reprovado. Então eu inverti, eu passei a testar combinações. E uma dessas combinações foi tom mais claro de azul com o preto absoluto, 000000, que é o código hexadecimal. E passou, foi aprovado. Então eu apliquei no site, fiz o teste de compatibilidade, de novo, do PageSpeed Insights e deu nota 100 em acessibilidade. E o que eu observei também quando eu estava implementando essa nova identidade visual, porque ela foi implementada umas 3 semanas, por 3 semanas, para trocar todos os elementos, artes, os gráficos, papel de parede, tudo. E o que eu estava observando também e por que eu resolvi organizar tudo no manual de identidade? Porque as cores vermelho e amarelo, ou amarelo e vermelho, na sequência que você queira adotar na sua cabeça, porque na minha é azul, amarelo e vermelho. Ou seja, a sequência é essa: um, 2 e 3. E essas cores estavam sendo subutilizadas. Ou seja, elas não foram aplicadas em nenhuma arte de 2019 para cá. Então eu decidi utilizar todos os pontos, todos os esquemas. Mas em que sentido, em que ocasião? E aí eu pensei datas comemorativas, datas produtivas. Pense comigo. A cada semestre, a cada final de semestre, você comemora uma data. No mês de junho, no final do mês de junho, você está comemorando São João. No final do mês de dezembro, você está comemorando o Natal. E esse é um clima que reverbera para o mês inteiro. E de certa forma são duas datas que se concatenam, porque
é João Batista que anuncia a chegada do Messias, do Jesus Cristo. E no Natal é o nascimento de Jesus Cristo propriamente dito. E aí você tem toda uma aura de comemoração, toda uma aura de clima pela chegada de Cristo. Primeiro, pelo anúncio que João Batista faz, e segundo, pela própria vinda pela próprio nascimento de Cristo. E é por isso que você tem toda uma aura, um clima, uma comemoração e todo um sentido de que você está imerso nas festas. Então, eu pensei na seguinte possibilidade. Você tem uma cultura de festas juninas muito forte no Nordeste e você quer transmitir isso para as pessoas, como eu transmito nas artes da temporada junina, como eu transmito nas artes de Natal e todo o balanço do ano que passou. Ou seja, a gente comemora meio ano e o ano que termina. E o resto é rotina. E a rotina, ela é azul. Então, o azul eu adoto de fevereiro, aliás, de janeiro a maio e de julho a novembro. O mês de junho, como vocês puderam ver numa aplicação prática das paletas sazonais, eu adotei o tom de amarelo bege. E no Natal, entre 1º e 31 de dezembro no mínimo, porque eu estou avaliando a questão de janeiro por conta das artes das 31 conversas, que é o antigo blog da Noel, que elas já estão em tom de azul, então pode ter uma quebra de lógica. Então eu vou avaliar essa possibilidade de estender para janeiro, porque eu estou enfeitando a minha casa, o site é minha casa, as redes sociais são minha casa, e eu quero enfeitar de alguma maneira. Então, no mês de dezembro é o vermelho rosado. Como todas as artes da retrospectiva já estão adaptadas para esse tom. E então, o que eu quero transmitir? Justamente esse clima de cada mês. Do mês de junho ser o mês das festas juninas, do São João, do mês de dezembro ser das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. E eu transmito esse clima por meio das cores. Então, isso é neurodesign em seu estado puro. Neurodesign em seu estado puro. Ou seja, eu trabalho com sensações, com toda a percepção sensorial das cores. Afinal de contas, lembre-se que eu já apresentei um artigo sobre psicologia das cores na semana de iniciação científica da faculdade, quando eu estava terminando o curso de publicidade. Então eu sei mais ou menos o que eu estou trabalhando nesse sentido de percepção sensorial das cores. E é por isso que eu passei a utilizar as cores como referência do momento. O azul de janeiro a maio e de julho a novembro, o amarelo bege em junho e o vermelho rosado em dezembro, talvez janeiro, pelo menos até o dia 6. Sei lá quando eu vou adotar. Então, é desse modo que eu utilizo todas as cores, coloco todos os temas no clima. Não, como vocês puderam ver, não foi só a temporada junina, foi todo o ecossistema do site, porque o site trabalha com um ecossistema, com uma agenda semanal, e todo mundo entrou, mesmo que não estivesse falando diretamente de São João. Porque o amarelo você subtende o clima junino. É essa a percepção sensorial das cores. E é isso que eu quis adotar para quem está vendo o site. E é isso que eu vou fazer no Natal, utilizando o tema vermelho e rosado como uma referência ao Natal, como uma referência a enfeitar sua casa, como eu bem disse, e passar essa percepção através das cores para quem vê a identidade visual e entender que, apesar de ela adotar cada cor em um período do ano, a identidade visual ela é única, ela é estável, ela é homogênea. E o design, a identidade visual é isso, você trabalhar com percepção do que as pessoas vão
ter da marca num determinado momento. E eu escolhi utilizar as cores para isso. Ok? E como vocês já sabem, até o fim do mês eu vou divulgar, eu vou publicar o manual de identidade visual com essa, todo esse esquema, toda essa, esse trabalho, enfim, de paletas sazonais para vocês entenderem como é que a marca vai ficar. Eu estou um pouquinho atrapalhado, normal. Eu já falei da questão das crises de ansiedade e é isso. Ok? Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora. Sabe também que eu tô todos os dias no site, nas redes sociais, @Josivandro vai lá, e no X e no Tumblr é @Josivandro. Enfim, foi um desafio gravar esse episódio pelo conhecimento que eu quero transmitir para vocês e também porque esse é o segundo áudio que eu gravo, porque o primeiro eu descartei por conta de latidos de cachorro e como vocês sabem, esse ambiente novo não tem acústica. Não tem uma acústica bonitinha, mas a gente trabalha com o que pode e com o que é possível. Ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá. E não desanime.